Olá, telespectador, seja bem-vindo a mais um programa da TV Justiça. E este é o Saber Direito Responde, onde responderemos algumas dúvidas dos acadêmicos de direito aqui presentes sobre o curso que foi ministrado durante a semana. Conosco hoje aqui estão os estudantes Wesley, a acadêmica Samara e o estudante Rafael. E aqui nós já iniciamos as perguntas. Wesley, você ficou alguma dúvida do curso? Sim, minha dúvida seria em relação à medida provisória. Ela poderia tipificar um crime? Wesley, em questão de direito penal, o direito penal é submetido ao que chamamos de uma estrita legalidade. O que isso quer dizer? No direito penal, apenas lei em sentido estrito pode regular matéria penal. Foi o que o Supremo Tribunal Federal chamou de fundamento democrático, porque ainda que vivamos numa democracia representativa, são os representantes do povo, ou seja, a voz do povo, que irá efetivamente definir quais são as condutas e os bens jurídicos que serão tutelados pelo direito penal. Desta forma, apenas aquela lei que foi submetida ao processo legislativo, que passou pela Câmara, Casa do Povo, que passou pelo Senado Federal, ou seja, se submeteu a um devido processo legal legislativo, poderá regular matéria penal. Assim, apenas lei ordinária e complementar poderão criar crimes ou contravenções, combinar penas ou medidas de segurança. Mas no tocante à medida provisória, ainda temos uma discussão. O Supremo Tribunal Federal entende que medida provisória não pode criar crimes. Quanto a isso, perfeito. Só que o Supremo entende que medida provisória pode tratar de direito penal não incriminador. E tivemos um caso, no Estatuto do Desarmamento, foi uma medida provisória que permitiu que, durante certo tempo, se entregasse uma arma de fogo e não fosse punido por esse fato. Foi uma medida provisória tratando de direito penal. Entretanto, note, era uma medida provisória tratando de direito penal não incriminador, porque continua sendo vedado medida provisória tratar de direito penal incriminador. Só que a doutrina, grande parte da doutrina, ainda assim fala que não é admissível medida provisória. E para tal fundamento, eles utilizam o artigo 62, lá no inciso 1, a linha B, que diz que veda-se utilização, edição de medida provisória em relação a direito penal. E a Constituição Federal não trouxe nenhuma ressalva. Ela colocou veda-se direito penal, ponto. Nessa linha de pensamento, alguns doutrinadores dizem que não é admissível medida provisória regular, direito penal incriminador. Então fica essas duas posições. Posição do Supremo, é possível medida provisória desde que seja direito penal não incriminador, e a doutrina, que não admite em nenhum caso. Mas de toda forma, medida provisória não pode tipificar crimes. Tudo bem? Sim. Samara, você tem alguma dúvida? Tenho sim, professor. O princípio da insignificância pode ser usado em crimes contra a administração pública? O que a gente entende pelo princípio da insignificância? Ao direito penal, dado que o direito penal tem que ser um direito penal de última ratio, ou seja, ele só irá intervir quando todos os outros ramos do direito falharem. Ele é a última porteira, a última ratio. Se nenhum outro ramo do direito penal conseguir tutelar a situação, recorremos ao direito penal. Só que ainda assim, quando chega lá no direito penal, se essa lesão tem que ser uma efetiva lesão, pelo menos uma ameaça muito grave de lesão. Certo? Nessa linha de pensamento, Klaus Roxin trouxe para o direito penal o princípio da insignificância, que é justamente que exclui a tipicidade material, que é o que eu acabei de falar, a efetiva lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico. Porque nós temos duas tipicidades. Uma tipicidade formal, que é a mera subsunção do fato à norma, à previsão abstrata. Por exemplo, se eu vou até sua mesa e pego sua caneta, em tese, eu subtraí uma coisa alheia-móvel. Porque sua caneta, em tese, é uma coisa alheia-móvel. Então, tipicidade formal perfeita. Eu subtraí, sua caneta é uma coisa alheia-móvel, artigo 155 do Código Penal. Entretanto, devemos ter na cabeça que eu não conseguirei lesar seu patrimônio com o furto desta caneta. Então, o bem jurídico não foi lesionado. Não existiu lesividade nem ofensividade ao bem jurídico. Desta forma, funciona o princípio da insignificância, excluindo essa tipicidade material. Só que, para que apliquemos o princípio da insignificância, não é só seu critério patrimonial que será levado em consideração. Existem outros vetores que são levados em consideração na aplicação do princípio da insignificância. E nessa linha de pensamento, existe uma discussão novamente entre STF e STJ. O STJ, ele caminha no sentido de realmente negar a aplicação do princípio da insignificância contra a administração pública, porque ele diz,
não é o valor do bem, mas a moralidade pública que se está em questão. Então, desta forma, ele tem a tendência de rechaçar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. De outro lado, o STF tem um precedente, que foi até a questão de um prefeito que utilizou os tratores para fazer uma obra na sua casa, e o STF, nesse sentido, ele falou, olha, em regra, também não se aplica o princípio da insignificância contra a administração pública. Só que não podemos aqui nos ater a algumas situações que estarão absurdas, como, por exemplo, um servidor público que pega uma folha em branco da repartição e comete um crime de peculato. Então, não seja essa a função do direito penal. Mas, ainda assim, continuamos divididos entre STF e STJ. Mas parece caminhar para esse entendimento, que, em regra, não se aplica, em decorrência da maior reprovabilidade do funcionário público nos crimes contra a administração pública. Entretanto, neste caso, o STF admitiu a aplicação. Tá? Tá ótimo. E aí, Rafael? Professor, eu tenho uma dúvida referente ao dolo. No que consiste o dolo necessário? Dolo. O dolo é um dos elementos subjetivos da conduta. A gente tem ali, na tipicidade, o nosso primeiro elemento é conduta. Conduta pode ser dolosa ou culposa. E o dolo tem um elemento volitivo e um elemento cognitivo. Dolo é vontade e consciência. Então, a gente tem o quê? Um dolo direto, que é que você quer praticar o crime, vai lá e pratica. Dolo direto. Você tem vontade e consciência dirigido finalisticamente a produzir certo resultado. Esse é o nosso dolo direto. Dolo de primeiro grau. Mas imagine a seguinte situação. Você decide por algum motivo matar um desafeto seu. Esse desafeto vai pegar um voo. Só que o meio que você escolhe para matar seu desafeto é uma bomba no avião. Você colocou uma bomba no avião para matar seu desafeto. Em relação a ele, você tem um dolo de primeiro grau. Só que em relação, concorda comigo, que todos os outros passageiros irão morrer quando a bomba explodir. Então, em relação a ele, você tem um dolo de primeiro grau. Em relação aos passageiros, você tem um dolo de segundo grau, ou um dolo necessário, ou um dolo de consequências necessárias. Perfeito? Alguma coisa ainda, Wesley? Sim. O suicídio ele poderia ser considerado um crime? Se o suicídio poderia ser considerado um crime. Como crime? A gente tem que ter em mente a seguinte situação. O direito penal protege lesão ou efetiva lesão ao bem jurídico. Num critério funcionalista, assim, teleológico, de Klaus Roxin, a única função do direito penal, ou a maior função, é proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade. Vida, patrimônio, liberdade sexual. E, além disso, também criação de Klaus Roxin, essa lesão tem que ultrapassar a sua individualidade. Ou seja, tem que ter, é o que ele chama de alteridade. Tem que transpassar. Nesse sentido, o direito penal não pune a autolesão. O direito penal não pune a autolesão. Nesse sentido, suicídio no direito penal não é considerado crime. Pune-se sim a instigação, o induzimento ao suicídio. Mas você unicamente tentar tirar a própria vida não é considerado um ilícito penal. Tudo bem? Samara? Tem uma pergunta sim, professor. É possível se fazer compensação de culpa? Compensação de culpas no direito penal. Isso. Muito comum a gente ter essa ideia geral no direito civil e a gente às vezes quer transportar para o direito penal. Que no direito civil realmente existe essa possibilidade de compensação de culpas, né? O que é uma culpa no direito penal? Culpa. Culpa é aquele comportamento que você, não obstante ele seja dirigido finalisticamente a um fim lícito, porque quem comete um crime culposo não quer cometer um crime, mas ele rompe com o dever de cuidado objetivo. O que é isso? É aquele cuidado que um homem médio teria naquela situação. E como ele rompe com esse dever de cuidado objetivo? Por imprudência, negligência ou imperícia. Certo? Aí, se ele dá causa a um bem, a uma lesão a um bem jurídico, no direito penal, o que acontece? O bem jurídico, na maioria das vezes, ele é indisponível. Logo, no direito penal, não existe a possibilidade de compensação de culpas. Tudo bem? Rafael? Então, professor, eu tenho uma dúvida com relação aos elementos subjetivos do crime. Eu fiquei pensando, já que a gente não pode saber o que se passa na cabeça do agente no momento da conduta, como é que a gente vai poder diferenciar a culpa consciente do dolo eventual? Como dito anteriormente, os elementos subjetivos do crime são dolo e culpa. E o dolo é aquele, ou dolo direto, na sua pergunta anterior, que é a vontade e consciência de praticar o crime,
e esse dolo também pode ser de segundo grau ou de consequências necessárias, ou o dolo também pode ser um dolo indireto, que aí a gente tem o dolo eventual e o dolo alternativo. No dolo eventual, qual é a principal diferença? É que o agente mostra um desvalor com o bem jurídico. Ele aceita aquele resultado e ele mostra indiferença. Ele leva a sério a produção do resultado, mas para ele, na verdade, tanto faz. Como exemplo, imagine a seguinte situação. Um atirador tem costume de praticar tiro ao alvo perto de uma escola. Um dos seus amigos fala, olha, não continue com essa prática, porque as crianças passam nesse horário e você pode acertar uma criança. E ele fala, não, eu vou prosseguir, se esse resultado ocorrer, para mim, tanto faz. Ele mostra indiferença com o bem jurídico. Perfeito? Entretanto, na culpa consciente, é uma culpa que também existe uma previsão. Assim como o dolo eventual, ele prevê aquele resultado como possível. Só que ele espera e acredita, sinceramente, que aquele resultado não venha a ocorrer. Como exemplo que os senhores e senhoras não esqueçam mais, é o clássico exemplo do atirador de facas no circo. Ele atira a faca. Ele sabe que se ele errar a faca, vai acontecer uma lesão na sua ajudante. Entretanto, ele acredita e espera sinceramente que o resultado não ocorra. Então, a diferença está aí. Dolo eventual, desvalor com o resultado, aceita o resultado e mostra indiferença com o meio jurídico. Na culpa consciente, ele prevê o resultado, mas espera sinceramente e acredita que o resultado não venha a ocorrer. Tudo bem? A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais dúvidas dos nossos alunos. Bem-vindo de volta, telespectador. Continuaremos agora com as dúvidas dos nossos acadêmicos. Wesley, você ainda tem alguma dúvida? Sim. Professor, voltando ao princípio da insignificância, qual seria a sua natureza jurídica? A natureza jurídica do princípio da insignificância, como nós falamos, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, que é aquela efetiva lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico protegido. Dessa forma, é importante frisar que não existe previsão legal para o princípio da insignificância. Não existe previsão legal. Desta forma, a doutrina falou que a natureza jurídica do princípio da insignificância é uma causa supralegal, porque não tem previsão no ordenamento, supralegal de exclusão da tipicidade. Qual a tipicidade que exclui? É importante frisarmos a tipicidade material. Porque você lembra, Wesley, que no primeiro bloco falamos que existem duas espécies de tipicidade. Uma tipicidade formal, que é a simples adequação, a subsunção de um fato que ocorreu no mundo concreto à previsão abstrata do tipo legal. Dei até o exemplo do furto de uma caneta. Você subtrair uma caneta, formalmente, é furto. Entretanto, para que seja respeitado o princípio da lesividade, o princípio da intervenção mínima, ou seja, o direito penal agindo como última ratio, deverá existir uma efetiva lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico, a chamada tipicidade material. Então, o princípio da insignificância funciona como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Ou como o Supremo Tribunal Federal costuma também chamar, funciona como vetor interpretativo restritivo do tipo penal. Porque ele vai restringir esse tipo penal. Perfeito? Excluindo a tipicidade material. Samara? Professor, eu gostaria de saber se nos crimes de tentativa pode haver diminuição da pena levando-se em consideração o iter criminis. Primeiro, tentativa. Quando falamos em tentativa, o que quer dizer a tentativa? Tentativa, lá nos termos do artigo 14 do Código Penal, se dá quando, iniciado a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Toda vez que a gente vai cometer um crime, quem vai cometer um crime agente, ele percorre um caminho, que é o nosso chamado iter criminis. Primeiro ele passa por uma fase interna, ele vai cogitar. Cogitação não interessa para o direito penal. Tanto que eu costumo falar que a gente tem o direito à perversão. Você tem o direito de pensar as piores coisas que você quiser, desde que você não exteriorize isso e não passe a fazer qualquer tipo de ação, perfeitamente. Aí, a partir desse momento, você começa a preparar os atos preparatórios, que, em regra, também não interessa ao direito penal. Por que eu digo em regra? Porque, às vezes, o legislador autonomamente fala, não, esse ato preparatório interessa para o direito penal. Foi o que ele fez com a associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Mas ele puniu especificamente. Tem um tipo penal para dizer que aquele ato preparatório
é punido, porque, em regra, os atos preparatórios também não são punidos. Então, ingressamos na fase de execução. Ele começa realmente a praticar o núcleo do verbo. A partir do momento da execução, começa a interessar para o direito penal. A partir daqui, os fatos são puníveis. Então, começou a executar entre o início da execução e a consumação, se nesse interim ele for interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, estará caracterizado a tentativa. E como que a gente vai determinar qual o quanto de tentativa, o quanto que vai diminuir nessa pena? De acordo com justamente o caminho que ele percorreu no crime. Quanto mais perto ele chegar da consumação, menos nós vamos diminuir a pena. Quanto menos ele chegar na consumação, mais será o quanto de diminuição da pena. Perfeito? Perfeito. Rafael? Então, professor, ainda nesse assunto da tentativa, cabe tentativa nos crimes da modalidade culposa? O que nós acabamos de deixar aqui estabelecido? Que você tem vontade e consciência de praticar um crime, ou seja, um crime doloso, e você inicia o intercrimes. E esse intercrimes é interrompido. Só que a gente tem que lembrar que no crime culposo o que acontece? O seu fim é lícito. Eu falei lá no início. Você é dirigido finalisticamente a uma conduta lícita. É um pai de família que sai do casamento da filha, ou quer chegar no casamento da filha, imprudentemente imprime uma velocidade excessiva e acaba, por esse rompimento de dever de cuidado objetivo, causando uma lesão a alguém. Mas veja bem, o fim é lícito. Como o fim é lícito, não é possível fracionar o intercrimes. Se não é possível infracionar o intercrimes, em regra, não cabe tentativa em crime culposo. Exceto culpa imprópria. Tudo bem? Sim. Professor, em que consistiria o caráter fragmentário do direito penal? Caráter fragmentário do direito penal. Isso. Imagine a seguinte situação. A gente falou que a função do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes à sociedade. Só dessa frase a gente já extrai, se são os mais importantes, quer dizer que o direito penal não tutela todos os bens jurídicos da sociedade. E é justamente isso, fragmentário vem de fragmentos. Imagina só, um retalho completo de bens jurídicos, o direito penal vai lá e pega alguns fragmentos apenas para poder dar a sua tutela penal. Apenas alguns fragmentos dos bens jurídicos. E aqui, eu até chamo a atenção para uma teoria que a gente chama de teoria constitucional do direito penal. De onde vai retirar esses fragmentos? Ora, a gente tira esses fragmentos justamente da Constituição Federal. Porque só existe o crime do artigo 121 do Código Penal de matar alguém porque a Constituição garante o direito à vida. Só existe o crime de furto, roubo, ou seja, os crimes contra o patrimônio, porque a Constituição garante o patrimônio. Só existe os crimes contra a honra porque garante a intimidade, a Constituição Federal. Então, esse caráter fragmentário é que o direito penal só irá proteger os bens jurídicos mais importantes à sociedade. Vida, patrimônio, liberdade sexual. O direito penal não irá tutelar, por exemplo, moral. Houve um processo chamado secularização do direito penal que justamente separou, pecado de um lado, crime do outro. Moral de um lado, crime do outro. Estado é Estado, igreja é igreja. Então, a gente não pune convicções filosóficas, morais. A gente pune o quê? Lesão a bem jurídico. Uma exclusiva proteção ao bem jurídico. Tudo bem? Professor Vitor, eu queria saber se o sistema de vigilância instalado em estabelecimentos comerciais pode ser usado como argumento de crime impossível. Crime impossível. Crime impossível, a gente estava até falando de tentativa, é conhecido também como tentativa inidônea. Por que tentativa inidônea? Previsto lá no artigo 17 do Código Penal. Porque, na verdade, ela não tem nenhuma aptidão para poder lesar o bem jurídico. Ou por absoluta ineficácia do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto. A gente tem exemplo clássico, aquela pessoa que quer matar alguém e essa outra pessoa já está morta. Absoluta impropriedade do objeto. Qual a teoria que adotamos quanto ao crime impossível? Adotamos uma teoria objetiva temperada. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que, para que se configure um crime impossível, tanto o meio como o objeto devem ser absolutamente inidôneos. Digo absolutamente inidôneos. Aí eu até devolvo a pergunta. Imagine só, será que um sistema de vigilância de um supermercado ou de uma grande loja
Será que ele torna absolutamente impossível se consumar um furto ou ele apenas dificulta e deixa relativamente impossível que se configure? Ele deixa só mais difícil, né? Tanto é que a gente sabe o tanto de furtos que acontecem nesses estabelecimentos. Então, de acordo com a teoria que nós adotamos, que é uma teoria objetiva temperada, deve ser absolutamente inidôneo, tanto o meio como o objeto. Dessa forma, o sistema de vigilância não impedem a tentativa do furto, nem o furto. Logo, não configura crime impossível. Tá? Rafael? Eu ainda tenho uma dúvida em relação ao princípio da insignificância. No caso de reincidência, pode-se aplicar ainda o princípio da insignificância? O princípio da insignificância é só nós imaginarmos o seguinte. Os tribunais, STF, STJ, colocaram alguns vetores de aplicação. Requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Dentre os requisitos objetivos, falaram que deve ser mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressibilidade da lesão. Aqui a gente tem os critérios objetivos, relacionados ao fato. Mas também temos critérios subjetivos, relacionados ao autor e vítima. Quanto ao autor, o que a gente tem que ter em mente? Se ele é reincidente, se ele é um criminoso habitual ou se ele goza de uma maior reprovabilidade. Quanto à reincidência, a gente ainda tem uma divisão na jurisprudência. O STF ainda caminha no sentido de se vedar a aplicação do princípio da insignificância ao reincidente, mas ele deixa claro que isso deve ser, na verdade, visto no caso concreto, porque o princípio da insignificância é um instrumento de política criminal. Então, apenas no caso concreto, com todos os detalhes do caso, que ele consegue realmente saber se irá ou não se aplicar. Mas ele já deixa claro que ele não aplica para reincidente específico. Entretanto, o STJ fala que, ora, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. E a reincidência é usada lá na hora da dosimetria da pena. Então, não tem nada a ver crime com quanto de pena. Logo, para o STJ, não impede a aplicação. Certo? Ainda tem alguma dúvida? Acho que finalizou. Tranquilo? Samara? Eu tenho sim, professor. O que é a culpa imprópria? Culpa imprópria? A culpa imprópria vem previsto lá nas chamadas discriminantes putativas. O que são as discriminantes putativas? São aquelas discriminantes que, na verdade, putativa vem de putare, só existe na mente do agente. Vou dar um exemplo que fica bem fácil de você compreender. Imagina o seguinte, você tem um inimigo capital, certo? E durante uma discussão, esse inimigo fala para você que ele irá, a próxima vez que ele encontrar com você, ele irá ceifar sua vida, ele irá matá-la. Você sai daqui, sai do estúdio ou sai de um curso que você esteja fazendo, sua faculdade noturna, encontra com esse seu inimigo numa rua, num lugar totalmente ermo, totalmente escuro. E neste momento, ele coloca a mão na cintura. Você, por alguma ocasião, também andava armada, você saca sua arma e desfere 2 tiros e o mata. Você concorda comigo que nessa situação você está o quê? Uma legítima defesa, não é? Você acha que está. Mas aí, quando você chega lá perto, na verdade, descobre-se depois que ele tinha se arrependido e ele só ia te entregar um panfleto da igreja que ele estava agora, porque ele estava arrependido e ia falar que aquilo ficou para trás e que ele não tem mais nenhuma intenção de te matar. Certo? Ou seja, aquela situação de legítima defesa só existia na sua imaginação. Correto? Uhum. Mas pensa comigo, Samara. Você tinha vontade e consciência de desferir os tiros. Você agiu com dolo. Vontade e consciência é dolo. Entretanto, por você foi um dolo em erro, porque você achava que pelas circunstâncias ele vinha realmente te matar, e você agiu amparada por legítima defesa, por você ter agido em erro, por política criminal, você irá responder por culpa. É chamada culpa imprópria, que se dá nas discriminantes putativas. Então esse foi o Saber Direito Responde. Eu agradeço profundamente a audiência e os senhores e senhoras terem acompanhado a gente durante essa semana. Espero que o curso tenha sido proveitoso e aguardo até uma próxima oportunidade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br
E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.